Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com vocês mais uma vez para resolver outras questões para o QRJ Resolve. Dessa vez eu vou resolver questões sobre modelos atômicos. Um assunto que tem sido recorrente na Olimpíada de Química do Rio. Um assunto muito interessante, tem diversas pontes históricas e mostra como é que a química veio se desenvolvendo, uma ciência em construção até hoje, certo? Também é legal porque nessa prova, nessas questões que eu vou resolver hoje, falam de muitos assuntos que geralmente no ensino médio eles não são comentados, mas são assuntos importantes sobre como é que a gente trata o modelo atômico atual. Então vamos lá. Nessa primeira questão, nós temos aqui. Na tentativa de explicar qual a natureza da matéria, surgiram várias teorias. Uma delas foi criada por um filósofo grego, Empédocles, por volta do século V a.C. Segundo ele, tudo que existe no universo seria composto por 4 elementos principais. São eles terra, fogo, ar e água. Surgiu aí a teoria dos 4 elementos. Por volta de 350 a.C., outro filósofo grego muito conhecido, Aristóteles, retomou essa ideia e acrescentou que cada um desses elementos tinha um devido lugar e procurava permanecer nele ou encontrá-lo. Por exemplo, a terra estava no centro dos 4 elementos, em seguida vinha a água, acima do ar e por cima o fogo. Analisando o texto, assinale a alternativa incorreta. Então, aqui nós temos, na letra A, esses 4 elementos podem ser definidos hoje como elementos químicos. Então, a gente pensa, tem aqui os 4 elementos, vamos pegar um deles de exemplo. O ar. Hoje, nós sabemos que o ar ele é uma mistura de diversos outros gases. Ou seja, quando a gente fala de elemento químico, como temos hoje, seria algo que a gente não consegue mais decompor. Se você pegar, por exemplo, o próprio gás oxigênio, você não consegue separar ele em outros 2 elementos diferentes. Você só tem ali oxigênio. A mesma coisa para o nitrogênio, hidrogênio, ferro, os elementos químicos que nós temos hoje. Então, aparentemente, a nossa resposta já está por aqui na letra A, mas vamos analisar as outras opções também. Então, B. Em uma porção de terra existem diversas substâncias químicas diferentes. Hoje, nós sabemos disso. Um exemplo é quando a gente tem o desenvolvimento dos vegetais. Os vegetais absorvem ali da terra, do solo, uma infinidade de substâncias químicas diferentes, como é o caso de nitratos que elas precisam para fazer a síntese de suas proteínas, como é o caso também de outros sais minerais. Então, ali dentro daquela terra, daquele solo, tem uma infinidade de substâncias. Assim como hoje nós temos muitos minérios diferentes. Então, certamente, essa porção de terra tem substâncias ali dentro diferentes. C. A água, quando potável, é um tipo de solução química. O que viria a ser uma solução? Uma solução é uma mistura homogênea, e é isso. Então, a água, quando potável, é um tipo de mistura homogênea? Sim, nós temos na água potável, lembre que a água potável não quer dizer que a água é pura, só quer dizer que nós podemos beber. E na água potável, inclusive, quando nós bebemos, um exemplo é água mineral, como o próprio nome já diz, se é mineral, tem minerais ali dentro. Ou seja, mesmo a água sendo potável, você não tem só água pura. Você tem uma infinidade de substâncias. Tanto que se você pegar o rótulo de uma garrafa de água mineral, você vê ali carbonatos, bicarbonatos, alguns metais, sódio, cálcio, enfim. Então, letra C correta também. D. O ar atmosférico é uma mistura gasosa, onde predominam nitrogênio e oxigênio. O oxigênio nós precisamos para respirar, então certamente tem que predominar. Mas, de fato, o gás que tem maior quantidade é o nitrogênio. Então, de fato, o ar atmosférico é uma mistura gasosa, também homogênea, pelo menos o ar puro, sem fuligem ou poeirinhas. Então, letra D também está correta. Na letra C, atualmente são conhecidos mais de 100 elementos químicos diferentes. Como vocês estariam na prova da UQRJ, vocês poderiam muito bem consultar a tabela, mas, de fato, quando a gente olha a tabela, que é uma tabela que eu peguei do site da UPAC, é um pouco diferente da tabela da UQRJ, mas a ideia é a mesma.
você tem hoje descoberto até o elemento 118, que é o organessônio. Foi, inclusive, reconhecido pelo PAC, e o PAC faz não muito tempo. Então, hoje nós conhecemos mais de 100 elementos, certamente, 118 hoje, né? Em breve a gente conhecerá mais, espero. Então, por fim, de fato, ficamos aqui com a letra A como alternativa incorreta e nós podemos seguir para a próxima questão. Aqui, só para dar uma aprofundada, né, muitas vezes nós temos questões que envolvem essa questão dos 4 elementos e as comparações com os elementos atuais. Né? Até em questão do Enem, nós já tivemos coisas do tipo. Então, aqui, peguei de um artigo que fala dessa parte histórica da teoria dos 4 elementos, que perdurou por muito tempo. Né? Nós temos ali, como foi falado, desde antes de Cristo até 1800, 1700, ainda tinham adeptos dessa teoria. Então, nós temos aqui, né, um losango, no qual a gente tem os 4 elementos, né, fogo, terra, água e ar. E aqui as características: quente, frio, seco e úmido. E só para demonstrar de fato como esses elementos aqui não são de fato elementos nenhum, sim misturas, você tem o ar, pegando o ar atmosférico. Ele é uma mistura de muitos gases: oxigênio, nitrogênio, argônio, tem monóxido de carbono, dióxido de carbono, né, tem poluentes, enfim. Inclusive umidade, né, tem umidade do ar, então tem um pouco de água também. Então, uma das coisas, inclusive, que a gente faz é separar os componentes do ar atmosférico, muito que a gente usa para proteger o quê? O oxigênio. Aqui é uma foto de um tanque de oxigênio líquido para o hospital. Né? O oxigênio, como ele é imprescindível para a nossa respiração, aqui nós temos em hospital, ele tem um uso, né, inegável, então importantíssimo. Inclusive foi assunto de muitas notícias no nosso país, né, a entrega de oxigênio aos hospitais e manter isso sempre corrigido. Então, né, como é que a gente obtém esse oxigênio que tem no ar? Precisa separá-lo dos outros componentes que nós temos. Geralmente a gente comprime tudo e vai separando eles conforme seus pontos de ebulição, certo? Como se fosse fazer uma destilação fracionada mesmo. A água, que era tida como um elemento, nós com uma eletrólise, né, usando a eletricidade, nós conseguimos fazer a separação dela em seus elementos. São eles o hidrogênio e o oxigênio. Então aqui nós conseguimos fazer a separação da água, ou seja, se ela é separada, ela não pode ser considerada um elemento. A Terra, aqui a equação, a Terra, em diversas, nesse artigo também, comenta que Humphrey Davy foi um estudioso, um cientista, responsável pelo isolamento de diversos elementos. Muitos metais alcalinos e alcalino-terrosos tiveram a influência de Humphrey Davy para o isolamento. E ele pegava, então, né, esses... Também tem a ver com a eletrólise. Fazia eletrólise de porções de terra e dessas porções de terra ele isolava alguns elementos. Né? Então, novamente, deu para decompor. O fogo, que de fato ficou como um mistério, até hoje ainda eu acho que contribui muito para o imaginário do ser humano. Você tem que o fogo é uma coisa, né, mítica, mágica, mas a gente hoje, quando Lavoisier, por exemplo, fez muitas contribuições e quando se, né, entendeu que o ar, na verdade, tinha oxigênio, que faz parte, né, é necessário para haver combustão, o fogo foi melhor entendido e aí, de fato, foi a queda definitiva da teoria dos 4 elementos. Nessa questão, nós temos Werner Heisenberg formulou o famoso princípio da incerteza durante o seu período de estágio no pós-doutorado com Niels Bohr. Aos 25 anos de idade, tornou-se o chefe da cadeira de física teórica na Universidade de Leipzig. Aos 32 anos, foi um dos mais jovens cientistas a receber o prêmio Nobel, junto com a hipótese de Louis de Broglie. Qualquer tentativa de definir precisamente a localização e o momento instantâneo do elétron é abandonada.
A natureza ondulatória do elétron é reconhecida e seu comportamento é descrito em termos apropriados para as ondas. O resultado é um modelo que descreve. Então aqui nós temos já uma questão que envolve geralmente um modelo e teorias um pouco mais à frente do que são vistas no ensino médio regular. Mas são questões importantes para nós entendermos a natureza da matéria e todos aqueles que forem seguir a área da química vão se aprofundar nesse assunto. É um assunto que até hoje intriga quando a gente começa a falar de quântica, tem nos filmes, enfim, em diversos locais. Então aqui nós temos, letra A, o estado de energia do átomo de hidrogênio, né? Esse resultado de Louis de Broglie, do princípio da incerteza, o estado de energia do átomo de hidrogênio e a singularidade dos prótons e elétrons. Aqui a gente pode pensar que quando a gente fala de átomo de hidrogênio, já estaria mais relacionado, né, o entendimento desse átomo de hidrogênio, ele está mais atrelado às propostas e postulados de Bohr. Então já é algo que se entendia de certa forma, a gente conseguia equacionar as coisas né, a gente não, os cientistas da época. Até hoje a gente pode usar essas equações e elas se encaixam bem nos resultados experimentais. Só que qual foi um grande limitador para os postulados de Bohr? Ele só se encaixava para o átomo de hidrogênio. Então essa letra A não está muito relacionada com a natureza ondulatória e tudo mais. Na letra B, a órbita de elétrons. A letra C ele também fala órbita. Então, né, a letra D também órbitas e raios definidos. Isso tudo de órbita, quando a gente fala de órbita circular, o elétron gira, né, como a gente tem diversas aberturas de seriado ou alguns filmes de ficção, a gente tem lá o elétron girando. E hoje não é o modelo que nós temos como o cientificamente aceito. A gente já não tem. A gente tem o elétron com essa natureza ondulatória. Né? E por que a gente tem muito essa questão do elétron girando? A gente pensa muito no modelo de Bohr. De acordo com os seus postulados, a gente tinha as órbitas circulares, onde os elétrons ficavam. Tem, inclusive, as teorias que ele pula, absorve energia, quando ele volta, ele libera essa energia na forma de luz. Explica muita coisa. Mas essa ideia de órbitas circulares e elétrons girando, quando a gente fala de natureza ondulatória, isso cai. Então, nós não temos, quando fala aqui órbitas, esquece. Natureza ondulatória do elétron, a gente não vai ter nada falando de órbita, sequer um raio definido. Inclusive, tiveram o modelo de Bohr. Ele foi aperfeiçoado por outros cientistas depois de um tempo. O Sommerfeld foi um desses que, inclusive, teve uma importância muito grande. Ele divide as órbitas de Bohr circulares em órbitas elípticas para poder explicar alguns fenômenos que os postulados de Bohr não conseguiam. Mas, de novo, esse modelo também não considera a natureza ondulatória. A gente ainda não está entrando nas teorias que ele fala aqui de Heisenberg, de de Broglie, equação de Schrödinger, que considera de fato essa natureza ondulatória. Aqui seria o modelo que a gente tem, o modelo atômico como a gente tem ele aceito atualmente, que está muito de acordo com as observações experimentais, que ele se comporta de que maneira? Né? Aqui seria, por exemplo, a representação de orbital 1s. Então, aqui seria um 1s, aqui você tem uma probabilidade de encontrar esse elétron. Então, aqui você pode ir para outros orbitais, tem diversos, esse site aqui bem completo, quem quiser depois seguir. Então, aqui já é o orbital 2p, então você tem, né, esse formato, um plano nodal aqui, que é um plano onde você não poderia encontrar o elétron, você tem zero probabilidade, e você, né, tem os contornos de probabilidade. Então, assim, você começa a trabalhar com o elétron como uma onda, inclusive essas cores têm relação com o sinal dessa onda, se ele é positivo ou se ele é negativo. E isso tem toda uma consequência quando a gente fala de ligação química. Se essas ondas elas vão se combinar de forma destrutiva, se elas vão se combinar de forma construtiva ou destrutiva, então isso tem diversas consequências. Então, por fim, o que a gente tira?
Quando a gente fala de átomo de hidrogênio, órbita, 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 não se encaixa quando a gente fala de natureza ondulatória. Então, letra E, a energia do elétron e define sua localização em termos de probabilidade. Aqui está o termo-chave, a gente começa a falar de probabilidade. Você tem uma probabilidade de encontrar o elétron dentro de um raio que varia de x a y, e por aí vai. Então, nós temos como letra E a resposta definitiva dessa questão. Por fim, nossa última questão de hoje, ela fala do spin do elétron. O spin do elétron foi primeiro detectado experimentalmente por dois cientistas alemães, Otto Stern e Walter Gerlach. Não sei se a pronúncia é essa, desculpem, gente. Em 1921. O spin do elétron é a base da técnica experimental chamada de ressonância paramagnética do elétron, que é usada para estudar as estruturas e movimentos de moléculas e íons, que têm elétrons desemparelhados. Os dois estados de spin de um elétron podem ser representados como. Então, aqui nós temos algumas afirmativas, e eu vou, antes de me debruçar sobre elas, falar um pouco do spin. Então, eu estou seguindo aqui alguns artigos para poder trazer essas informações, né, e as figuras. O que acontece? Da onde surgiu a ideia do spin e a compreensão de que existia um spin? Mesmo depois das contribuições de Sommerfeld, depois dos modelos de Bohr, os químicos percebiam que tinham coisas que ainda não poderiam ser explicadas. Uma delas era a separação de linhas no espectro. O espectro, quando a gente, muitas vezes se fala no ensino médio de química, o uso do teste de chama. Então você coloca o sódio, ele tem uma cor amarela, coloca o cobre, ele tem uma cor verde. Então ele tem um espectro, ele emite determinadas comprimentos de onda, determinadas cores, digamos assim. Pode inclusive emitir no ultravioleta e por aí vai. Então aqui nós temos, desculpa, a emissão do sódio normal. E quando a gente aplica um campo magnético, esses comprimentos de onda eles são separados e começam a emitir em outras frequências. E aquele modelo de Bohr e aprimorado por Sommerfeld, não poderia explicar esse comportamento. Então surgiu a ideia de que deveria existir ali os elétrons com momento angular, que eles conseguissem criar alguma resposta para o campo magnético que está sendo aplicado. Então, foram feitos estudos, algumas propostas teóricas. Esse, inclusive, é o experimento citado no enunciado, que é o de Stern-Gerlach. Não sei se a pronúncia é essa, me desculpem. Nós temos um feixe de átomos de prata aqui, gasosos, que atravessam um ímã. E o que acontece? Os átomos de prata, por que escolheram os átomos de prata? Porque os átomos de prata eles teriam só um elétron na sua camada de valência. E aí você tem os elétrons podendo... Só um elétron, então mais fácil. Daria para fazer com hidrogênio? Daria. Só que o experimento se tornaria mais difícil de você trabalhar com o hidrogênio sendo atirado ali por essa fonte. Então escolheram a prata. A prata, tendo seu um elétron na camada de valência, portanto esse um elétron desemparelhado, percebeu-se que ou os átomos vinham para cá, ou para cá, mas nunca para o meio. E aí, os cientistas da época sentiram a necessidade de criar um novo número quântico, que é o número quântico que foi denominado de número quântico de spin, que é quantizado, ou seja, ele não pode receber qualquer valor. Ou ele é, hoje, como os valores que nós temos, menos meio ou mais meio. Os sinais também podem trocar, tá? Não sei qual é qual. Mas, de qualquer forma, eles só podem ter dois valores, ou ele é A ou ele é B. Então, a gente tem aqui um novo número quântico, o nascimento de um novo número quântico, que é o número quântico de spin. Tá bom? E muitas interpretações foram tentadas para poder dar um sentido físico a ele. Ralph Kronig, ele se encontrou com diversos outros cientistas da época e ele tentou dar uma interpretação física para o que era esse spin do elétron. E uma dessas interpretações seria que o elétron, como uma esfera, girasse no seu próprio eixo.
e girando no seu próprio eixo, ele geraria campos magnéticos, uma partícula carregada como um elétron girando, geraria o campo magnético que responde ao campo magnético do ímã, para separar as linhas. E também, para poder, naquele experimento de intergaláctica, poder ir ou para cima ou para baixo. E como eram só dois valores, ele falou ou gira no sentido horário ou no anti-horário. Então, foi uma das interpretações físicas possíveis. Porém, outros cientistas, inclusive Pauli, se estudaram aquele caso e viram que não dava para o elétron girar. Após alguns anos, vieram teorias como a própria teoria a teoria de de Broglie, a teoria do princípio da incerteza, a equação de Schrödinger, que começa a tratar o elétron não mais como uma partícula, e sim como um comportamento ondulatório. Sendo assim, não teria mais como essa partícula estar girando. E Pauli usou um argumento que se ele fosse uma esfera, para ele girar e criar o campo necessário para sofrer aquele desvio, ele precisaria girar centenas de vezes a velocidade da luz, a superfície. Logo, algo impossível de acontecer, pelos que nós sabemos hoje. Então, voltando aqui para a questão, a gente tem, como o próprio nome já diz, spin, giro, foi uma das interpretações que os cientistas tiveram. Kronig acabou não publicando o seu artigo, segundo aquelas referências que eu mostrei no slide anterior, mas ainda se tem como uma das interpretações essa rotação horária e anti-horária em torno de um eixo que passa pelo elétron. Olhando aqui as outras alternativas, a melhor interpretação de fato seria essa letra A. Hoje nós não temos mais um elétron girando, porque o elétron a gente não entende mais ele como uma partícula, e sim como um comportamento ondulatório, assim como a luz, ele tem comportamento de partícula e onda. Porém, ele gera esse campo magnético ao seu redor. E dentro dessa questão, a melhor opção seria, de fato, aqui a letra A. Tudo bem? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Espero que vocês continuem aí com a gente. E um grande abraço. Não deixem de se inscrever no canal da UQRJ, dar essa força pra gente. Não se esqueçam, a gente vai publicar coisas legais aqui, virão aulas e outros projetos. Então, sigam a gente no Instagram, a gente está sempre colocando coisa lá. E fiquem aqui com a gente. Se vocês quiserem algum assunto para o próximo vídeo do UQRJ Resolve, deixem no comentário. Grande abraço, gente. Tchau, tchau.